Bom, então é o seguinte, né? Começa dessa pergunta aí, é uma coisa, né, muito... Todo mundo acho que já ouviu desde os primeiros estudos, o homem é um animal racional, né? Parece que isso está incorporado, é mais do que aceito, mas existem muitas complicações aí nesse caminho, né? Eu vou levantar algumas questões aqui, é mais também uma provocação, né, para a gente pensar junto essa história aí, que acho que é muito central na masculinidade. Quer dizer, eu nem sei, mas pelo menos a minha geração e as seguintes aí, realmente é um tema que pega muito fundo, né? Eu vejo na clínica, é um tema que toda hora aparece, nas relações homem-mulher e tal. Então, vamos pegar o nosso percurso, né? Eu vou me basear aqui, pelo menos no começo, nesse livro que é muito interessante. Eu topei com ele o ano passado, meio por acaso, assim, e realmente é uma pessoa, né, uma mulher que faz essa discussão, né, fala, olha, o homem é um animal racional e a mulher, né, tem toda uma discussão, como é que fica, que eu vou apresentar um pouquinho para vocês como um disparador da nossa conversa, aí, né, mas é um livro que eu recomendo, né, ele põe os pingos nos is em muita coisa, conta uma história de um jeito simples e coerente, né, que é essa história do lugar da mulher aí, né. Então, como é que a gente parte, né? Vamos partir aqui da Grécia Antiga, né, que é a base da cultura ocidental, né? Eu gosto muito de pensar a cultura ocidental como uma síntese de dois grandes veios, assim, né? Um é a filosofia grega antiga, né, que traz toda a questão da razão, da lógica, né, da desenvolvimento da matemática e tudo isso, né? E juntando com essa coisa do humanismo cristão, né, que, né, enfim, não vou me alongar aqui, mas basicamente então um dos pilares, né, do pensamento ocidental tem sido essa questão, né, que eu gosto muito dessa ideia, né, da razão que predomina sobre a tradição e a revelação, porque antigamente alguém fala, mas por que que isso é assim? Sempre foi, ponto, acaba a discussão, sempre foi assim e vai continuar sendo assim, né? Ou a revelação, algum mestre antigo falou, né? Ou Deus falou, né? Na Bíblia ou nos textos sagrados, né? Então, olha, é a palavra divina, é a palavra de um grande mestre. E a gente vê que até hoje isso, né? Essa coisa começou há uns 2.500 anos atrás, e mesmo hoje em dia, por exemplo, muitas vezes as pessoas numa discussão, por exemplo, a gente psicanalista, eu já presenciei muito. Claro, isso é assim porque o Freud disse no livro tal, foi pronto, acabou a discussão. Porque se o Freud falou, né, ele revelou a verdade, né, ou a tradição, né, que fala, não, isso, né, funciona assim. Então, houve uma série de filósofos, depois aqui alguns dos mais eminentes, que falaram não, né, nem a tradição nem a revelação são capazes de, né, entender o mundo, ajudar a gente a entender, né, a razão, né, essa capacidade do ser humano de raciocinar, de pensar, de ter uma visão crítica é que deve predominar, né? Então todas as tradições podem ser criticadas, todas né, tidas como revelações, seja de mestres ou de deuses, pode ser questionada pela razão. A razão começa a ocupar um lugar predominante, né? Isso vai gerar muita confusão, muita gente é queimada aí nessa brincadeira, né? Porque as religiões todas se baseiam em mitos que não podem ser tocados. Alguém fala, o mundo foi criado há 6.000 anos por Deus, está lá na Bíblia, alguém fala, olha, mas como é que você me explica um fóssil de 100 milhões de anos? Né? Aquilo bagunça todo, né, tradição e a revelação, né, do texto sagrado. Se alguém fala que, né, a Terra gira em torno do Sol, não o contrário, né? O Galileu quase foi queimado por isso, Giordano Bruno, enfim, né? Essa coisa de valorizar a razão causou muita celeuma, muitas pessoas perseguidas, mas também trouxe muitos frutos, né? A gente vê toda essa a evolução de 500 anos para cá, né? Muito baseada, né, nessa coisa da razão, da ciência, da tecnologia, do pensamento crítico, né? Hoje isso é muito valorizado, exceto em certos setores, né? A gente vê hoje, né, uma certa predominância do ataque à inteligência, essa coisa, né? A gente vê os cortes
a verba de pesquisa aqui no Brasil, enfim, mas, né, as pessoas os pensadores valorizam muito essa questão da razão. E, então, vamos ver o que opa, né? Então, segundo esses filósofos, a razão é um bem universal, né? Os afetos, os desejos, os sentimentos escapam ao controle racional e devem ser eliminados. Tá? Então, aqui a coisa já começa a complicar, né? Os afetos e os desejos são vistos como parte da nossa herança animal e eles devem, né? Eles tumultuam a razão, essa é a visão, né, tradicional, e devem ser eliminados ou pelo menos controlados, né? Essa questão do autocontrole, né, aqui representado, né? O humano segurando os cavalos, ele que comanda, né? Esse é o ideal que vem junto com essa visão dos gregos, né? E aqui também, né, muito importante, o mundo dos afetos não pertence ao universo masculino. O sentir não seria próprio do macho, ele apenas pensa, né? O sentir é delegado para a fêmea. Então, fala, olha, as fêmeas precisam, né, estão mais próximas das crianças, mais próximas dos animais. As mulheres podem sentir, até devem, para poder se relacionar com as crianças, mas, então, há uma cisão aqui, né, nessa forma de ver o mundo, né, onde o masculino é o próprio da razão, do pensar e da lógica, e a mulher, que é um ser inferior, né, não se compara ao masculino, ela pode sentir, enfim, até bonitinho que ela sinta, né? Uma das coisas que, quando eu li a Ilíada, uma das coisas que me chamou mais atenção é que as mulheres ali aparecem como um animal de estimação, um pet, assim, elas são valorizadas, mas é como se fosse um cachorrinho, um gatinho, assim, sabe? Ela tem um lugar, né? É muito diferente o lugar da mulher, ela não combate, ela não pensa, ela não faz nada, né? Ela é uma coisa que o homem gosta de ter por perto, mas, enfim, não é da mesma equivalência, né? Então, isso já introduz um tema aqui para a gente discutir, né? E, às vezes, eles se valem de argumentos os mais esquisitos, como esse aqui, né? Que Aristóteles afirma que o sexo feminino se caracteriza por uma impotência, isso que é incapaz de produzir sêmen, o qual seria o portador exclusivo da alma para o embrião. Quer dizer, uma grande bobagem, né? Ele é um super pensador, mas, né, na tentativa de justificar por que o homem é superior, e se for ver, tem várias teorias assim, né, que o homem tem mais dentes, que isso, que aquilo, coisas que não correspondem à realidade, mas que ficam, né, são provas, né, segundo eles, dessa determinação, né? E, inclusive, né, Aristóteles também, né, ele compara os corpos masculinos e a conclusão dele é que a fêmea é um macho mutilado, né? Essa coisa do falo, né, do pênis, né? Olha, tem as pessoas que possuem, né, um falo e são superiores e tem os que não têm, né, são mutilados. Que é também, né, em termos de hoje, uma coisa muito aberrante, mas esse tipo de tese dominou por milênios, né? Só muito recentemente que começou a ser contestado, né? E esse livro que eu citei, ele faz um histórico muito bom disso. Ele fala, olha, esse tipo de mentalidade perdurou por muitos anos, justificando muita opressão das mulheres, muita diferença, né? A proibição de votar e tal. Então, é uma coisa super, né? Está lá nos pensadores, todos eles são lógicos, todos são inteligentes, todos são racionais, mas, né, a gente vê que o preconceito abre caminho, a razão não é tão racional assim, né? De falar coisas desse tipo, a fêmea é um ser inferior porque ela é um macho mutilado. E mesmo no iluminismo, né, no século das luzes, permanece essa discriminação contra as mulheres, né? A gente vê isso no Rousseau, Kant, né? Tem textos muito misóginos, né? Nessa tradição mesmo, de toda a filosofia, né? Continua essa tese de que as mulheres são inferiores. Tá? E isso cria o quê? Então, uma cisão entre razão e emoção. São vistos como coisas opostas, né? E sendo que a razão é uma coisa superior, a emoção é uma coisa primitiva, que deve ser controlada, deve ser abafada, né? É uma visão que permanece, né, ao longo. E tem essa coisa, né, que eu peguei, né, hoje em dia acho que está bem mais tranquilo isso, tem essa coisa, o homem não chora, né? E vão lá anos de terapia para poder chorar, a gente vê que o choro é uma coisa
super boa, né, para desabafar, para dar uma reciclada nas emoções, para tirar um peso. E a gente, né, eu ouvi isso 1 milhão de vezes e realmente colou, né? Até hoje, né, depois de muita terapia, ainda é difícil. Hoje em dia eu já consigo razoavelmente chorar, mas passei décadas aí, né? Então, vem muito desse, né? É quase uma mutilação do ser humano, né? Como a gente vai ver aqui, sabe? Olha, um dispositivo, né? Do nosso bicho, né? Que é poder chorar, uma reação corporal, e é proibido, né? Você deve ser mais forte do que isso. Você segura, né, o choro, segura a raiva, segura tudo, porque você é um ser pensante. Isso não tem espaço, né? Você é feminino ou mariquinha se você chorar, né? Você pode ser humilhado pelos seus colegas se você chorar em público. Então, há todo um treinamento de uma contenção que vai gerar, né, uma inibição de uma série de afetos, enfim, né? É um problema bastante sério, né? Tá aqui, né, o Goya, né, o sono da razão produz monstros, né? É uma gravura famosa aí, né? Essa coisa, olha, a gente tem que manter a razão funcionante o tempo todo, né? Não pode bobear, ela tem que estar, porque se você deixar isso funcionar, né? Se a razão dormir, você parar de controlar, vão aparecer muitos monstros. Isso é simbolizado, por exemplo, em filmes, né, como esse Alien, né, que foi um sucesso de bilheteria, que é um pouco isso, né? Olha, se você deixar, vai brotar do seu peito uma coisa raivosa, um monstro que vai destruir tudo, né? E eu vejo muitos pacientes na clínica falam algo disso, falam, tem um negócio aqui no meu peito que se eu deixar sair, eu acho que eu vou matar um monte de gente por aí, eu vou perder o controle, eu tenho medo disso que tem dentro de mim, né? Então, o Alien simplesmente não é uma materialização desse temor que é tão comum, né? Você contém, segura e fica aquela coisa que se soltar um pouquinho, né? E a gente vê que tem muitos crimes, né? Por violência, às vezes uma discussão no trânsito, uma discussão no bar, ou uma discussão de marido e mulher, brota o alien lá e pode matar, esfaquear, né? Uma coisa, né, parece muito disfuncional, mas essa é a tese que tem perdurado por milênios, né, na nossa cultura, que, olha, as emoções, principalmente no homem, têm que ser controladas, mantidas, né, sob controle, abafadas, porque o homem é um ser que pensa, né, e ele não pode se dar o luxo de deixar aparecer esses fantasmas que vão tumultuar tudo, vão fazer dele um ser irracional. Então, é todo um treinamento, né, que o masculino, né, o homem recebe desde muito cedo, de aguentar a dor, né? Se você tem um menino, cai e começa a chorar, para com isso, que está com mãe, vamos lá. Se é uma menina, coitadinha, né? Muitas vezes tem toda uma abertura para sentir o sofrimento, para pedir um colo, né? Então, é um treinamento desde muito cedo, que faz a gente questionar um pouco, né? Eu questiono muito nessa coisa de, olha, né, o feminismo fala assim, olha, o homem é o opressor das mulheres. Fala, tem uma verdade nisso, claro, né? Não vou negar. Mas nesse sistema o homem é o oprimido também, né? Muito do trabalho que eu faço com homens é liberar, né, esse ser da opressão toda de não poder sentir, não poder se comunicar, não poder ser leve, suave, sensível, né? É toda um macho assim que, né, que não aguenta nada de sentimento, enfim, né? E é uma perda na vida, né? A gente vê que tem consequências sérias para a vida prática, assim, né? Então, o que que acontece? O homem é posto diante dessa tem duas portas, né? Ou você vai ser um cara emocional ou você vai ser um cara lógico, né? Ontem mesmo estava atendendo um paciente e ele falando, olha, eu sou muito prático, né? Eu resolvo as coisas, é pão, pão, queijo, queijo, ou é ou não é, né? Vamos escolher um sofá para casa, eu gostei, pronto, né? E eu falei, olha, você deve ter muito problema com a sua mulher, né? Ele falou, como que você sabe, né? Como é que você descobriu? Eu falei, é claro, você é excessivamente prático, sabe? Você não dialoga com sentimentos, você não viaja junto. Ele ficou, né, espantado de como é que eu sabia que ele tinha problemas com a mulher. Eu falei, olha, que é óbvio, né? Isso é tão lógico, tão prático, tão sensato, que não tem espaço para o sonho, para a comunicação, para
né, viajar, curtir uma coisa a dois, ele ficou pensando. E eu vejo isso cotidianamente, né, uma coisa, é uma perda muito grande isso, né, você tem que escolher entre uma coisa e outra, né. Tem essa frase aqui que eu vi atribuída ao Fernando Pessoa, nem sei se é dele, mas enfim, é uma frase que eu acho que descreve como a cultura vê, né? O mundo é de quem não sente. A condição essencial para se ser um homem prático é a ausência de sensibilidade. Né? Eu acho que é uma frase contundente, mas a gente vê que é assim, né? Um homem muito sensível, que se emociona, fala, esse cara não serve, né? Provavelmente ele não vai subir na carreira, ele vai ser pouco prático, ele vai ficar com dó dos subordinados, não vai pressionar para extrair o sangue deles, enfim, né? Não parece muito bem visto, né? Então, para a pessoa conseguir vencer, né, um homem, basicamente, e muitas vezes a gente vê, né, na mulher isso também, né? Eu acho que tem um tipo de feminismo que eu acho que talvez tenha sido do começo do feminismo, que parece que, assim, a, o ideal desse feminismo é que a mulher se torne um homem, né? É estranho isso até, né? Em vez de valorizar as características femininas, de sensibilidade, emoção, afeto, a coisa assim, olha, use um terninho e seja dura e rígida como um macho, que aí vai dar certo. Olha, eu não sei se é uma boa coisa, né? Eu acho que até acharia mais interessante o contrário, que os homens fiquem mais sensíveis, né, do que as mulheres virarem, né, porque são seres muito práticos, mas seres muito amputados, assim, muito prejudicados, né, esses seres extremamente rígidos, que não têm espaço para o afeto, para a sensibilidade. Enfim, fica aqui a provocação para a gente discutir depois. E a gente vê muitas vezes que não tem um diálogo, né, em casais, né? O que eu falo é aquele velho, um casal que é muito comum, né, que é a psicóloga que casa com o engenheiro, né? E quando dá errado, essa coisa, né? A psicóloga fala: você é muito seco, você é rígido, você não sente nada, você não é romântico. E ele fala: você é uma louca, toda hora está mudando de ideia, não sabe o que você quer, né? Eu já vi centenas de casais, né, de psicólogo com engenheiro, mas também quando dá certo é legal, né? Porque a mulher, né, mas é atípica, né? Ela fala, que bom que você é sensato e tem um porto seguro, e tem uma estabilidade, né? Porque eu sou uma montanha-russa, que bom que tem alguém, né, que me dá essa estabilidade, que sabe, né, não se perde no extrato do banco, nem na agenda. E ele fala, que bom que eu tenho você, né? Porque você me traz vida, né? Eu ainda tão seco. Então pode dar certo, né? Quando é complementar, mas o mais comum é dar muita briga e muito desacerto, né? Porque um, né, é incapaz de entender, são duas mentes muito diferentes aí, né? E então, né, como consequência disso, né, desde milênios, né, a gente vê que a relação entre o homem e a mulher está concebida de um modo hierárquico, né? E isso também se apoia numa outra relação, também hierárquica, que é a relação entre a alma, né, que é a portadora da razão, e o corpo, né? Tem coisas incríveis, né? Por exemplo, essa do Platão, ele fala que as mulheres surgiram de almas recicladas de homens inferiores, né? Coisa ridícula, né? Um grande pensador, mas falou, pô, almas recicladas de homem inferior, pelo amor de Deus, né? Cara, hoje acho que seria banido de qualquer universidade ou qualquer jornal que ele publicasse no negócio dele. Falou, esse cara, enfim, é o Platão, né? E ele disse, né, que o desprezo pelas mulheres vem junto com o desprezo pelo corpo, né? Elas, como corpo, são fontes de desejo de prazeres espúrios. Então a gente vê que cria-se uma dualidade, né? No superior tem o homem, a alma e a razão, né? Como inferiores a mulher, o corpo e a emoção. Então essa dualidade, né, é muito inculcada na gente, né? Em muitos livros, em muitas formas de pensar, né? O que se é valorizado tradicionalmente é isso, né? O homem, a alma, o subjetivo, o corpo é só um cavalo que se monta, né? O corpo é uma coisa para se pôr na vitrine, mas ele não é, não sou eu, né? Tem muito essa eu sou a minha alma, o meu espírito, isso sim que é o importante, né? E muitas religiões reafirmam isso, né? O corpo é só um jeito de passar por esse plano aqui, mas o que vai interessar mesmo é, né, o quanto você vai ser, né? O que vai acontecer com a sua alma no futuro, né?
Então, vou apresentar aqui também uma outra provocação, que é o que eu chamo uma visão racional sobre a racionalidade. A minha tese aqui que, né, o que é uma visão racional sobre a racionalidade. Então, vamos ver, né? Eu ouço muito pessoas no meu consultório falando, sou uma pessoa muito racional, né? E quando elas falam isso, normalmente elas estão dizendo que elas pensam demais e sentem de menos, né? A apreensão do mundo passa muito pelo pensamento, pensam demais, está sempre pensando e sentem pouco, né? Falar, eu tenho pouco contato com os meus afetos, né? Então, eu sou uma pessoa muito racional, porque eu uso muito a razão e pouco a emoção, né? Depois aqui, só para brincar, né? Eu morei um tempo em Campinas, né? Estudei nesse colégio Culto à Ciência, que, né, o nome já diz, né? Um colégio tradicional, talvez muita gente conheça, onde, né, exprime bem esse espírito, né, ao culto à ciência, né, a razão, essa coisa toda, né. E eu sempre estranhei quando essas pessoas falavam que eram racionais, né, porque elas desprezavam a emoção e só viam o mundo através da razão, do pensamento. Porque muito cedo na minha vida eu percebi, falei, olha, eu me sinto uma pessoa racional, né. E a minha razão me levou a um certo tempo da minha vida de falar, olha, eu vejo que a razão não dá conta, né? Por exemplo, na minha adolescência eu via que, sabe, eu encantava muito a poucas mulheres falando sobre logaritmos ou dizendo que eu tirava 10 em matemática, nenhuma se interessava por aqui. Que assunto mais besta, né? Então era muito racional, ia muito bem nas exatas, mas aquilo não valia nada. Eu falei, mas o que as mulheres gostam, né? Falei, elas gostam de arte, de esporte, se você for o capitão do time de basquete, pá, a mulherada fica toda afim. Se você souber tocar violão ou qualquer outro instrumento também, né, isso atrai. Então, comecei a falar, olha, tem muita coisa que está fora do campo da razão que é importante para você se comunicar. E depois eu vi que não era só para paquerar, né, era também para se comunicar com as pessoas, né, era importante você circular no mundo da arte, né, de outras visões de mundo, na coisa da espiritualidade, enfim, tinha, né, do esporte, muita coisa além do campo da ciência e da razão, que era muito importante para eu ser um ser humano inteiro e me comunicar com outros seres humanos. E eu passei a ver, falei, olha, isso eu cheguei a concluir essa conclusão pela minha racionalidade. Então, falei, olha, uma pessoa racional é exatamente uma pessoa que vê o limite da razão e quer ir além disso, né? Falar, olha, eu preciso me abrir para outros campos da humanidade, como a arte, o esporte, a religião, a política, e não valorizar tanto o pensamento e nem a razão, né? Eu tenho que valorizar meus sentimentos, tenho que valorizar a minha intuição, né? Então, eu acho assim que uma pessoa realmente racional, ela vai procurar ir além, né, da racionalidade, né? É uma decorrência de você olhar o mundo, né, pela lógica e falar, isso aqui serve para algumas coisas, mas para outras é muito insuficiente. E a conclusão é que só um trauma emocional importante faria com que uma pessoa concordasse em amputar de si mesmo uma parte tão essencial, tão necessária à vida nesse mundo. E não parece que essa seja uma atitude racional perante a vida, né? Eu acho que a pessoa, se for racional, fala, olha, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso me abrir para outros setores além da razão, né? Só uma pessoa muito, né, machucada por um trauma emocional vai chegar a esse ponto de amputar, é quase como tirar uma perna ou tirar um braço, falar, é todo um equipamento que eu tenho, né? O funcionamento do cérebro, toda a estrutura do cérebro límbico, né, é importante para as comunicações e tudo. Como é que eu vou amputar, eu vou, né, eliminar essa parte de mim? Né? Isso é muito valorizado pela cultura, né, mas é ruim. Né? Você fica um aleijado emocional praticamente. Né? E isso dá mil problemas. Então, não é muito racional você ficar só na razão. Né? Uma pessoa realmente racional vai procurar outras fontes, né, de comunicação, de experiência, né? Então, essa basicamente é uma afirmação para a gente discutir aí, né, que essa valorização excessiva, né, da razão em detrimento dos sentimentos e da intuição é uma coisa prejudicial, né? Você fica muito limitado como ser humano se você
se restringe a isso. Ou seja, não é racional você se privar de outras coisas além da razão, né? E tem todo 1000 estudos hoje, né, do chamado inteligência emocional, né? Quando chega uma pessoa, e chegam muitos, assim, né, das pessoas muito lógicas e que só pensam sobre o mundo, né, a gente fala, olha, as relações humanas vão ser muito prejudicadas, né? Tanto em cima, né, pais e filhos, principalmente em casais, né? Tem aqui, olha, na parte de cima, se você tem uma boa inteligência emocional, é muito mais provável de você ter uma relação afetiva bacana, né? Com um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, ou pais e filhos, né? E o contrário, se você não tem, né, desenvolvido essa inteligência emocional, né, isso já é um fruto de um avanço, né, do conhecimento, que a gente vai ver daqui a pouco de onde vem isso, né? Você dá muitos problemas, né? Tanto que, né, como eu falei nesse caso que eu contei aí, é muito frequente, a pessoa chega falando toda só pensamentos. Por exemplo, teve um caso, um rapaz que eu atendi, rapaz assim, já tinha seus 40 anos, né? Eu estava perguntando, falou, olha, você fala muito sobre os seus pensamentos, eu queria saber dos seus sentimentos, né? Então, fala um pouco dos seus sentimentos. Mas como assim? Falar, eu sinto, o que você sente? Falar, eu sinto que eu preciso cuidar do meu extrato bancário. Não, peraí, você falou sentir, mas, né, na verdade, é um pensamento isso. O que você sente? Falar, eu sinto que eu preciso fazer tal coisa. Eu falei, não, mas o sentimento. Ele falou, como assim? O que é um sentimento? Sabe, é tão abafado que a pessoa... E o que você sente? A pessoa fala, não sei, né? Às vezes ela fala, eu sinto, mas ela põe um pensamento na sequência, né? Chega a extremos. Então, é óbvio que essa pessoa, né, com os filhos, com amigos, com a esposa, vai ter problemas, né? Porque ele não vai saber lidar com as emoções da pessoa, a pessoa vai se sentir não vista, não valorizada. Enfim, é um campo muito fértil para problemas, assim, né? Essa falta de inteligência emocional. Inclusive, outro dia, eu teve um paciente que me contou algumas coisas, né? E eu falei, olha, desculpa eu falar, né? Eram as primeiras sessões, assim, mas você me parece um analfabeto emocional. Eu falei, como assim? Que analfabeto? Eu falei, olha, tem coisas muito básicas, né? Da vida emocional que você não sabe, nem percebe, né? E ele acabou aceitando aquilo e tal, e, né? Né, nessa pandemia, só trabalhando online. Esses dias mesmo ele me falou assim, falou, olha, eu achei muito legal aquele negócio do analfabeto emocional, mas você escapou porque essa coisa online, se fosse ao vivo, acho que eu ia dar um soco em você. Então, percebe, é uma coisa muito crua, né? Você fala uma coisa e fala, olha, isso é para o seu bem, não estou xingando você, estou só abrindo seus olhos, que sabe? Tem um mundo inteiro que você desconhece. Não, eu concordo, tal, mas eu fiquei muito puto quando você falou aquilo naquele dia. Eu falei, não, tá bom, né? Foi, pô, ainda bem que eu estou online, né? Aí você dá uma... Mas, enfim, vamos seguir aqui. Então, né, toda a neurociência hoje, né, o Antônio Damasio é um dos principais aí, todo mundo já ouviu falar, né? Tem vários livros, Descartes, A Estranha Ordem das Coisas. Peguei 2 dele aqui que ele enfatiza muito isso, a importância dos afetos. Né? Valores, eu falo, olha, é uma área enorme do cérebro que está vinculada ao processamento afetivo, o pensamento, né, não consegue funcionar sem essa base dos afetos. Né? Pessoas que têm lesões neurológicas, né, da parte afetiva do cérebro são pessoas muito mal adaptadas. Né? Falo, olha, na verdade, a razão deve funcionar junto com os afetos, né? Com a emoção. Não dá para pôr coisas separadas, tá? Então, né, percebe, é uma outra visão, não tem aquela separação, ou é racional ou é emocional, né? Ele vai trazer isso, olha, as coisas são, tem o córtex, né, tem toda uma inteligência e tem o límbico que é para funcionar junto, né? A razão faz uma parte do serviço e né, o afeto faz outra parte, o ser humano depende das duas coisas, não é uma contra a outra, né? Aqui também, né, um autor muito famoso, Jacques Panksepp, né, ele mostra que essa coisa, né, a sabedoria natural do organismo, né, todo o sistema límbico, a gente tem em conjunto com os mamíferos, que existem há 200 milhões de anos, ou seja, falar, olha, esse processamento emocional da relação com o mundo e tudo isso,
é uma coisa muito antiga e muito poderosa, que deu certo, né? Tem toda uma... Né? Claro que tem emoção em outros tipos de animais, né? Mas o nosso jeito de funcionar emocionalmente, né, segue muito a estrutura cerebral e relacional dos mamíferos. Tanto que vocês forem ver, quase, né, todos os pets, né, os animais de estimação, são mamíferos, porque tem, né, um afeto, tem uma vinculação, você consegue sentir uma ressonância emocional. Você pegar um peixe pode ser bonitinho, mas você não sente aquele afeto, né? O gato vem, se enrosca, o cachorro segue, o cavalo também, os mamíferos têm uma ressonância emocional com a gente, né? Então, esses autores estão mostrando, falando, olha, é uma coisa idiota essa separação entre emoção e razão, porque, na verdade, o cérebro funciona junto, né? Toda essa coisa recente, né, do córtex, né? O ser humano tem, o quê, 200 mil anos, se tanto, para funcionar junto, não é para separar uma coisa da outra, né? Tem toda a neurociência, né, que vem falando justamente naquele tema da inteligência emocional como uma coisa importante. E aqui também é uma brincadeira, né, essa coisa assim dessa briga, né, do coração com o cérebro, que na verdade é tudo dentro do cérebro, né? O coração é uma metáfora assim, né? Essa coisa, né? Ó, o importante é que emoções eu vivi. Tem um grito, né, abafado aí, que fala, olha, não adianta pensar pela vida, você precisa ter contato com os seus sentimentos, né? Deixar um espaço para o amor, se for muito prático, o amor é uma coisa pouco prática, né, num certo sentido, você vai acabar muito sozinho, né? Então, seguindo aqui, né, tem esse livro, né, que eu escrevi, que comentaram aí no começo, que justamente, né, sobre a minha visão da clínica, né, da psicologia biodinâmica, que é o ramo que eu sigo aqui, né, de psicoterapia corporal, que tem vários exemplos clínicos de como é importante deixar aparecer, né, essa junção, né, do pensamento, do afeto, do desejo. Essas coisas são muito importantes, né, que eu simbolizei aqui num desenho, falei, olha, tem um outro eu que mora dentro de mim, né, aquilo que o Freud chamou de inconsciente, e que eu preciso abrir as portas, né, para esse outro eu, fazer amizade com esse outro eu, né? Eu gosto muito da metáfora do surf, assim, né? Então, você pode estar na praia e ver uma onda grande e falar, vou fugir dessa onda, que ela vai me fazer rolar na areia, vai me ralar todo, né? Tá bom, é um tipo de visão, que é eu vou me fugir dos afetos. E tem outra, que é o surfista, fala, olha, eu vou pegar essa onda, pode ter onda de 10 metros de altura, e vou me divertir com ela, né? Por isso que o nome do livro é Deixa Vir, sabe? Em vez de, né, aquele cavaleiro que controla o seu cavalo, fala, não, deixa o animal aparecer, deixa os impulsos, desejos, emoções, sentimentos, vamos surfar nisso, né? Uma proposta do Reich, nesse sentido, estou seguindo muito essa proposta lá, em vez de combater essas coisas, vamos aproveitar essa energia toda, essa imensidão, né, de potenciais que estão ocultos, né, no inconsciente, vamos fazer amizade com isso, vamos aproveitar essas possibilidades todas, né? E aqui é um exemplo, né, uma imagem que eu acho muito interessante, que é um pouco isso, as pessoas falam, mas aí isso vai atrapalhar muito a vida. Daí eu, né, quando tem um paciente que fala, não dá para deixar as emoções virem, tem que controlar, eu falo, olha, você já foi na praia de terno? A pessoa fala, não. Você acha que é legal você entrar de terno no mar? Eu falo, não, vai dar uma confusão, é quente, não é uma roupa bem adequada. Fala, aí num casamento, numa festa chique, aí o terno serve. Então, a mesma coisa, né? Você pode ser racional em determinados ambientes e aprender com uma roupa que você usa. Falar, eu não sou só razão ou só emoção. Eu posso, em certos contextos, né, viver mais o meu lado emocional, e em certos outros contextos, né, eu também não iria com calção de banho num casamento, numa festa, né, mais chique. Você pode, né, ter várias possibilidades no seu repertório, né? E a maioria das pessoas ou é sempre emocional ou é sempre racional, eles parece que estão presos, né, a um tipo só de funcionamento. Falar, a gente pode ter um guarda-roupa de possibilidades, né? Hoje eu vou vestir um lado mais solto, emocional. Hoje eu vou, né, eu vestir uma coisa mais abafada das emoções, porque eu preciso, né, controlar aqui. Tem um momento que eu não posso me dar esse luxo. Né? A vida é de uma variedade incrível, né? E eu gosto muito dessa foto de mostrar isso. Falar, olha, tem jeitos, né? Você não vai ser
às vezes tão solto, tão livre, espontâneo num certo ambiente, mas em outro você pode com outras pessoas, né? Você não precisa ficar sempre sendo do mesmo jeito. Então, a ideia aqui é esse equilíbrio, né? Do coração e do cérebro, né? Ou seja, do pensamento e do sentimento, que eu acho que são, vamos dizer, dispositivos, né? Capacidades à nossa disposição, e por que não usar tudo isso, né? De um jeito integrado, harmônico, coerente, tá? E só terminando aqui, né? Essa humildade da razão que eu gosto muito, né? Eu acho que as pessoas não racionais são muito cheias de certezas. E eu gosto, né? Só reafirmando, eu acho que a razão tem muitas contribuições. Ela não é o inimigo, não é o vilão da história, né? Por exemplo, essa frase, só sei que nada sei, eu acho, né? Quanto mais passa o tempo, eu falava, nossa, aos 20 anos eu era muito cheio de certeza sobre tudo, né? O que é o mundo, o que deve ser feito na política, o que deve ser feito nas relações. E hoje, né, estou com 68, falaram, sobraram muitas poucas certezas, né, porque a razão foi me mostrando que, olha, aquelas certezas todas se esvaíram, se dissolveram, né, e a gente navega muito mais num mar de incertezas, e para isso precisa ter o recurso do sentimento, né, porque a razão, ela fala, olha, eu gosto muito de uma frase que diz assim, olha, a cabeça é um péssimo comandante, porém um ótimo conselheiro, que é um pouco isso, né? Se você for resolver, então, onde que eu vou passar as férias? A razão pode falar, você pode ir para o litoral norte, aqui perto, você não precisa pegar avião, nada, é mais barato, mas também não é tão variável. Ou você pode ir para, sei lá, para Tóquio, né? Aí, a razão dá muitas possibilidades e todas elas têm prós e contras, né? Para resolver, você precisa do seu sentimento, do seu desejo, né? Que vai falar, não, eu quero ir para o Japão e pronto, né? Daí a razão aconselhar, então você precisa comprar uma passagem, você precisa ver quanto custa, você precisa, né, reservar um hotel. A razão ajuda muito, né, mas a decisão tem que vir de outra fonte, porque a razão, né, ela vai tirando as certezas da gente. E também um último slide aqui para essa coisa, né, bem nessa direção, acredite em quem procura a verdade e duvide de quem a encontrou, né? Eu acho que é uma mensagem para finalizar aí, falar, olha, tem muitas verdades pelo mundo, cada pessoa, cada partido, cada religião tem a sua verdade, e eu sou bem disso, né? Quem procura a verdade é meu amigo, mas quem fala, eu já encontrei a verdade, eu desconfio muito. Então, é isso. Vou deixar por aqui. Obrigado aí. Vamos passar a palavra aí para os coordenadores.